Muito boa noite a todos. Mais uma vez, estamos ocupando essa tribuna de tamanha relevância, um privilégio para quem ocupa esse lugar, uma bênção. Eu sempre costumo falar que a minha esposa é detalhista mesmo, mandou tirar a caneta, viu? Eu sempre costumo falar que Deus poderia desempenhar os seus planos de muitas outras formas, porque Ele é multiforme em sabedoria, e Ele faria de forma perfeita. Poderia continuar assim como Ele fez no passado, utilizando os anjos, no qual fizeram com tanta propriedade missões tão importantes, missões tão difíceis, e eles cumpriram literalmente tudo aquilo que Deus havia determinado para que eles fizessem, e faziam com maestria, né? Faziam com vontade, com desejo de fazer. Eles se aplicavam de fato àquilo que Deus determinava que eles fizessem. Mas é impressionante, né? A gente encontrar o apóstolo Pedro escrevendo para nós agora, de que nós fomos escolhidos por Deus para desempenhar esse testemunho do Evangelho, anunciar a salvação em Cristo Jesus e continuar desenvolvendo esse plano de Deus com o ser humano, nos quais os anjos gostariam muito de assim o fazer, mas Deus vedou a eles esse ministério que Deus destinou somente a nós. E é impressionante, né? Pessoas tão frágeis como nós, tão errantes, tão cambaleantes, muitas das vezes tão limitados no sentido de desenvolver uma tarefa tão sublime como esta, e Deus não abre mão nem de mim, nem de você para fazer essas coisas. Por isso eu sou muito grato a Deus por esse privilégio que Ele me dá. Eu quero pedir um pouquinho ainda mais de paciência de vocês. Eu já estou hoje propondo a vocês a quarta mensagem sobre o mesmo capítulo. Então, um pouquinho mais de paciência de vocês. Nós vamos voltar ao capítulo 24 de Gênesis, porque ainda temos tesouros para ser compartilhado entre nós nesse capítulo tão importante para mim e também para você. Gênesis capítulo 24. Versão revista e corrigida. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Que o Senhor nos abençoe. Eu vou ficar por aqui
E se tivermos um tempo suficiente, a gente pode caminhar um pouquinho mais. Já levantamos desse texto aqui riquezas indescritíveis, como falar da velhice de alguém, como falar do tempo que se passou na vida desse homem, falar também da frase que o escritor sagrado fez questão de terminar o primeiro versículo com ela, de que Deus o havia abençoado em tudo. Ou, em outras palavras, Deus havia abençoado este homem em todo o tempo transcorrido da sua vida, em todas as áreas em que ele atuou. Onde ele morou, onde ele se relacionou com as pessoas, Deus o abençoou em tudo aquilo que ele adquiriu como posses. Deus o abençoou onde ele colocou as suas mãos. Deus abençoou onde ele abriu a sua boca para falar alguma coisa. E ele cumpriu de fato aquilo que Deus já havia determinado desde quando o encontrou para lhe fazer essa proposta que Deus fez. Deus disse para ele que se ele andasse na sua presença e fosse perfeito, Deus o abençoaria em tudo. Onde quer que ele fosse, ele também iria abençoar as pessoas nas quais iriam fazer parte da trajetória da sua vida. E assim foi. Eu aprendo aqui, uma lição muito importante, muito extraordinária nesse sentido. Quando nós temos uma vida abençoada, é inevitável que também, através da nossa vida, as pessoas também não sejam abençoadas. É um transbordar. Eu só posso abençoar a vida de alguém se eu tiver uma vida abençoada pelo Senhor. E é impossível nós termos uma vida bem-sucedida em todas as áreas da vida se essas bênçãos não vier do Senhor. Um dos textos que foi marcante como para servir aqui de paralelo dessa mensagem foi exatamente aquela proferida por Salomão, que o que enriquece o homem não é aquilo que ele vai adquirindo nesta vida, mas o que enriquece o homem e não acrescenta nenhuma dor para ele, são as bênçãos que vêm dos céus, é as bênçãos que vêm de Deus. E nós precisamos entender isso, porque tem muitas pessoas que vivem uma vida tão supérflua, uma vida tão rasa, tão na superfície, que elas não percebem esta riqueza que vem de Deus, porque a essência de Deus é nos abençoar. Muito bem, mas quando chega aqui, Abraão aqui está com 140 anos, ele não é somente velho, mas também adiantado em idade. Isso aqui confronta algumas pessoas que querem esvaziar, diminuir a palavra de Deus. Diz então de que naquela época as pessoas que tinham idades assim, porque a contagem da idade das pessoas era diferente, né? Não era como a contagem de hoje. É por isso que as pessoas tinham uma idade muito elevada de quantidade de tempo na vida. Pois é, mas aqui, o que eu estou lendo aqui nas Escrituras? Que Abraão, nessa idade, ele já era tão velho, que a única forma do escritor mostrar as dificuldades que já sobrevinham sobre a vida dele, é exatamente essa frase. E além de velho, ele era adiantado em idade. O que Abraão está fazendo aqui agora, chamando o seu servo,
E ainda o escritor faz questão de dizer que essa pessoa que trabalhava, que morava e que tinha o controle de tudo que Abraão tinha sobre a sua autoridade, sobre o seu domínio, a Bíblia diz também que ele também já era velho, mas não tem o adiantado em idade. Então, como velho, ele ainda podia fazer o que Abraão não podia fazer, empreender uma viagem de 800 quilômetros para poder fazer aqui um trabalho árduo de ir em busca de uma moça para se casar com o filho de Abraão. Então aqui, ele é velho mesmo. Abraão está adiantado em idade. Geralmente, quando a gente chega numa idade avançada assim, muitas são as preocupações que vêm sobre a pessoa. Você envelhece, e muitas são as preocupações que vêm. Preocupação, por exemplo, de como vai ser o desfecho final. Isso é inevitável. De que maneira que o final vai chegar para mim? Vai ser um infarto fulminante? Vai ser um acidente qualquer? Algum percalço, alguma coisa complicada que vai me assustar a hora que chegar o final? Vai ser uma enfermidade que vai te definhar no final? A verdade, as preocupações, elas são inevitáveis. E existe também uma preocupação que ela é muito óbvia na vida da maioria das pessoas que têm posses. E a preocupação deles é com quem ou de que maneira vai ser distribuído os seus dons e cuidado dos seus dons. Quem vai cuidar do patrimônio que ele adquiriu durante todo o tempo do seu trabalho? Porque quando vai chegando o final, a gente vai olhando para as coisas que foram adquiridas, né? Aquilo que custou muito caro, durante o tempo foi um trabalho árduo para conquistar os seus bens, os seus patrimônios, as casas construídas, os carros adquiridos, os seus terrenos, não é? Eu vejo aqui que essa preocupação de Abraão foi uma preocupação também de Salomão. Só que nós vemos aqui um contraste muito grande entre a preocupação de um, o que foi a preocupação de um no seu final, com a preocupação do outro. A preocupação, por exemplo, de Salomão, nós encontramos em Eclesiastes, lá no final do capítulo 2, nós vamos encontrar ali Salomão bastante preocupado com o seu final. E ele então faz algumas conjecturas, ele tem ali alguns pensamentos, como um homem inteligente, muito sábio. Ele começa a pensar sobre isso e ele escreve como um testemunho para nós. E ele começa a olhar para toda a sua riqueza. A Bíblia diz que a riqueza de Salomão não era uma riqueza comum. Ela ultrapassou todos os limites. A Bíblia diz que não havia e nem haverá alguém que teve tantas conquistas como ele teve. Mas agora ele começa a fazer as contas, ele começa a olhar aquilo, se de fato valeu a pena tanto empreendimento, tanto trabalho, tanta correria, tanto envolvimento com as coisas materiais. Porque ele chega a confessar isso, dizendo que tudo quanto o seu coração desejou e os seus olhos contemplou, ele conquistou. Mas agora chega no final, a preocupação dele era o seguinte: o que iria acontecer depois da sua morte com tudo quanto ele havia adquirido? E ele então, ele chega a uma conclusão: aquele que vai sentar no meu trono, aquele que vai administrar as minhas posses, os meus bens, ele será um sábio ou será um louco? Ele será um sábio ou ele será um insensato?
Pois é. A preocupação dele era com as coisas terrenas. Mas a preocupação de Abraão, ela é totalmente diferente. A preocupação dele aqui não é com os seus bens. Eu queria que você desse uma olhadinha aqui em Gênesis, no capítulo 13. Nós não estamos falando de um homem qualquer, de um velho qualquer, de um adiantado em idade qualquer. Eu já falei aqui algumas características importantes dele. Ele é um amigo de Deus. Você não vai ver essa frase na vida de Salomão. Muito pelo contrário, você vai ver um confronto de Deus com ele no final da vida dele. Dizendo para ele assim, olha, o reino de Israel será dividido por sua causa. Por causa da sua desobediência. Por causa dos seus envolvimentos com tantos e tantos outros deuses, que foi advertido a você para que você assim não fizesse, e você fez, você se prostituiu, e o seu coração se deixou levar pelas suas prostituições e idolatria. Mas eu não vou fazer isso no seu reinado, pelo amor, pelo meu amor, para com o meu servo Davi, o seu pai. Abraão é diferente. Ele é amigo de Deus. Ele é amigo de Deus novamente. Mais uma vez as Escrituras repetem, ele é o amigo de Deus. E mais uma vez a Bíblia repete, é o amigo de Deus, para que nós não tivéssemos nenhuma dúvida de um tempo que passou na vida de Abraão, mas um tempo que foi muito bem aproveitado. Ele soube remir o seu tempo, ele não desperdiçou o tempo, ele não zombou do tempo, como muitos têm feito assim. E Deus o abençoou, e ele agora está preocupado. E olha só o que diz o capítulo 13, o verso 2. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Você consegue entender o que eu acabei de ler aqui, querido? A Bíblia, quando fala que uma pessoa é feia, você pode escrever e pode falar para todo mundo, ele é feio mesmo. A Bíblia, quando fala que Sara, com 65 anos, ela era uma mulher formosa, então você coloca na sua cabeça que a Bíblia está falando a verdade. Ela era tão bonita, que quando chegou no Egito, ela chamou a atenção de todos que estavam no palácio, inclusive do rei. Ela era tão bonita que levou o seu próprio marido dizer para ela, olha, eu estou temendo em chegar com você lá no Egito, e eles, os homens daquele lugar, fazer alguma maldade contra a minha vida. Então, para que eu não aconteça nada comigo, então vamos fazer uma parceria aqui. Vamos dizer para eles que você é minha prima, minha parente, minha irmã, e não a minha esposa. Temendo o que poderia acontecer. E vocês sabem qual foi o desfecho daquilo tudo. Ela era bonita mesmo. Então, quando a Bíblia diz que Abraão não era só rico, não. Ele era muito rico. Não somente nos rebanhos que ele tinha, tanto de gado como também de ovelhas. Mas ele era rico também em prata e em ouro. Não tinha nada no banco, não. Ele tinha poder financeiro, ele tinha influência, onde quer que ele estivesse, por causa do enriquecimento que Deus proporcionou a ele. Eu quero que você também veja o capítulo 14, verso 21.
E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas almas e a fazenda, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Queridos, não tem como eu ler isso aqui sem me arrepiar. Tão bom seria, né, se as pessoas que lidam com Deus, eu não estou falando aqui de pessoas que vêm à igreja, que vêm às reuniões, que assistem reuniões, que canta, que faz isso, que ora. Eu estou falando de pessoas aqui que entendem o que Deus é na sua vida, que não fica dessa dependência toda, de tantos instrumentos que precisa ter para te manter você ainda na presença de Deus. É uma presença voluntária, é um querer voluntário, é um amor incondicional, é uma necessidade da alma, é o respirar da sua alma, é um desejo que não dá para descrever, essa vontade imensa de estar onde Deus é proclamado o seu nome. Olha a declaração que Abraão está fazendo aqui a um rei de Sodoma. Olha só, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Nosso Pai. Você tem noção disso? Você não tem um ciúme, você não tem uma inveja santa de uma pessoa como essa? Você está vendo aqui como isto justifica alguém que Deus diz: Abraão, o meu amigo. Você consegue entender agora por que isso acontece? Que declaração! Essa não pode ser uma declaração de boca. Essa não pode ser uma declaração apenas para poder, hipócrita, para que as pessoas sejam apenas influenciadas. Ninguém consegue fazer uma declaração dessa se não tiver um amor profundo pelo Deus Altíssimo. Eu não quero nada do que é teu, para que amanhã ou depois você não venha dizer: eu enriqueci Abraão. Abraão fazia questão de que as pessoas olhassem e vissem que a sua riqueza era algo que tinha vindo das mãos de Deus. E se você olhar o contexto, Abraão fazia questão de entregar ao Senhor o dízimo de tudo, porque ele reconhecia que tudo quanto ele tinha vindo de Deus. E não era mais do que obrigação, não. Era um coração movido, um coração de um sentimento de gratidão a Deus por tudo que ele tinha. E a Bíblia faz questão de dizer: ele entregava ao Senhor o dízimo de tudo. O mais difícil para as pessoas ser dizimista não é aquelas pessoas que são humildes, que ganham salário mínimo. Elas fazem isso com o coração totalmente aberto. O mais difícil são as pessoas que têm posse. Porque quanto maior a sua riqueza, quanto maior seria o seu dízimo. E como é difícil sair das nossas mãos para as mãos de Deus, para a obra de Deus, para o reino de Deus, quando nas nossas mãos vão sair um volume, um valor, que é considerado um valor grande. Nós não fazemos essa comparação, porque quanto mais nós contribuímos, quanto mais o Senhor nos abençoa. Nós não fazemos essas contas. Abraão fazia. Ele não é muito rico pelo que ele tem, ele é muito rico porque ele tem o Deus da riqueza, o dono do ouro e da prata, diz a Bíblia. Pois bem, ele agora está muito velho, adiantado em idade, e ele está preocupado. Ele não está preocupado com a sua riqueza, de que maneira que ela seria administrada.
mas ele está preocupado com o seu filho. Ele está preocupado com o seu filho. Ele está preocupado com o seu filho porque ele ama o seu filho. Esta aqui é a diferença. Ele não ama a riqueza que tem, ele ama o seu filho. Ele está preocupado com o seu filho. Ele está preocupado com o futuro do seu filho. Ele está preocupado com a alma do seu filho, com a vida espiritual do seu filho. É isso que ele está preocupado. Você tem um comportamento desse? Que preocupação é que você tem com o seu filho? Você já pensou a preocupação que você tem tido com o seu filho? Você pensa sempre nas melhores roupas, tem que ser de grife, os melhores tênis, a melhor escola, o melhor lazer, o melhor divertimento, os melhores médicos. Você se preocupa com tudo que é terreno. Você se preocupa que você tem que deixar, construir, trabalhar dia e noite, porque você tem que dar ao seu filho aquilo que você não teve. Muito bem. Enquanto isso, a vida espiritual do seu filho vai escambando, vai escorrendo pelos dedos. Enquanto isso, enquanto você não investe espiritualmente no seu filho, o inimigo está sorrateiramente investindo tudo para roubar ele de você. Tem uma parte aqui de Isaac que eu não poderia deixar de trazer para você aqui. Cadê? Capítulo 24, verso 63. E Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. O que Isaac está fazendo uma hora dessa? Na parte da tarde, ele está indo para um lugar, e parece que esse lugar é um lugar onde ele separou como um lugar de encontro, um ponto de encontro entre ele e Deus. Ele é filho de Abraão. E eu quero dizer aqui que Abraão não está preocupado com um bebê, com um neném, com um adolescente, com um jovem. Ele está preocupado com um filho que tem 40 anos. 40 anos. Você já viu um pai preocupado com um filho que tem 40 anos? Mas eu quero mostrar a você, querido, por que Abraão está preocupado com um filho que tem 40 anos. E eu vou te mostrar aqui. Vamos voltar algumas páginas. Em Gênesis, capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu. Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, de Isaque. Olha, querido, presta atenção nisso aqui. E Abraão chamou o nome do seu filho de Isaque. Você sabe por quê que Abraão deu esse nome? Ele não fez como nós fazemos antes do nosso filho nascer. Nós fazemos uma lista de muitos nomes. E nós vamos ficar em dúvida da escolha desse nome para o nosso filho até o momento final. Porque nós não queremos errar nesse nome. Esse menino é tão importante. Não, ele não é só importante para Abraão e Sara. Esse menino é muito importante dentro do plano de Deus, do projeto de Deus para essa família.
Quando eu tenho uma noção dessa, do que é a minha família para Deus, o meu comportamento inevitavelmente será diferente. Eu vou me importar, eu vou me preocupar com isso. E eu vou investir nisso. Eu tenho que olhar para o meu filho com um olhar diferenciado. Não somente aquela alegria toda de eu ter um filho que nasceu bonito e perfeito. Eu tenho que olhar acima disso. Eu não posso me preocupar apenas com a cor dos olhos do meu filho, se vai ser verde, azul, preto ou castanho. Eu tenho que olhar por dentro dos olhos dele, dentro de um plano que Deus tem traçado para ele. Porque é através de mim, é através do meu caráter, é através da minha fé, da minha crença, do que eu entendo de Deus, do que eu entendo do que virá pela frente nos planos de Deus, a eternidade de Deus. É isso que eu tenho que implantar no coração do meu filho. Capítulo 17, verso 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome de Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Eu vou ler de novo. E disse Deus, quem disse? Repita comigo, quem disse? E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Querido, olha que missão extraordinária Deus está colocando, que responsabilidade, que peso Deus está colocando sobre o seu amigo Abraão. Deus não deixou Abraão escolher o nome para o seu filho. Naquela época isso era imprescindível para um pai. Um filho desse, sem dúvida alguma, teria o nome do próprio pai. Era uma honra para um pai colocar o nome do seu filho, dando a ele o seu próprio nome. E sem dúvida alguma, Abraão não seria diferente. Mas Deus não deixa ele. Poucas vezes vocês vão encontrar Deus não permitindo um pai colocar o nome do seu filho ou uma mãe. É um dos poucos. E Isaque é um deles. Coloque o nome desse menino de Isaque. E eu vou fazer um concerto com ele perpétuo. Mas Isaque nem tinha nascido. Como é que isso iria acontecer? Que missão árdua para um pai, de ter que plantar no coração do seu filho que ele não pertencia a este mundo, que ele não poderia se envolver com este mundo, que ele não poderia se envolver com as práticas desse mundo, que ele não podia ser uma criança, um adolescente, um jovem como eram os outros. Ele tinha que ser um menino diferente. Quem é que iria fazer isso na vida dele? Querido, que missão extraordinária. Só existe uma forma de você fazer isso com o seu filho, é fazer como os muçulmanos fazem. Se você não sabe, os muçulmanos sabem. E eles desafiam qualquer um pai, eles desafiam qualquer um, de qualquer outra religião. Quando eles dizem, me entregue uma criança recém-nascida, e com 7 anos eu farei dele um muçulmano. E faz mesmo. E depois, eu desafio qualquer um de nós a tirar da mente, tirar do coração daquele menino que agora tem 7 anos, aquilo que os pais, que os muçulmanos plantaram. Com 7 anos eles estão dispostos a explodir
a se explodir, a se encher de bombas e cumprir a missão. Eles são treinados para isso. Eu fico muito triste, quando eu falo sobre isso, porque os pais conseguem fazer dos seus filhos um torcedor do mesmo time que ele torce. Ele não permite que o seu filho torça para outro time. Ele consegue fazer do seu filho um torcedor do mesmo time que ele sempre torceu. Ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer de um filho ter o prazer do mesmo tipo de lazer que ele gosta, do mesmo tipo de esporte que ele gosta. Ele consegue implantar isso no coração do filho. Ele consegue influenciar até mesmo numa formação acadêmica profissional na vida de um filho. Mas ele não consegue plantar no coração do filho o temor do Senhor. É lastimável isso. É triste demais isso. Então fica patente aqui aos nossos olhos que só nós vamos conseguir isso se houver um investimento, um acompanhamento, tiver um olhar 24 horas, um olhar de mãos abençoadoras sobre o filho que ainda está sendo gerado dentro do ventre da sua esposa, um acompanhamento de oração, de invocação ao Senhor sobre ele. Foi assim que os pais de Moisés fizeram quando Moisés nasceu. E é a mesma coisa que eu vejo que Abraão fez com Isaac. Abraão consegue conduzir o seu filho até 40 anos sem ter nenhum envolvimento com nenhuma outra moça. Nunca, se você vai ler nas Escrituras, que Isaac namorou qualquer uma outra moça. Ele esperou em Deus, ele esperou, ele creu, ele confiou em seu pai, dizendo: meu filho, não se misture com outro povo que não seja o povo de Deus. Deus tem algo especial para você, espera. Você já pensou? Um jovem que tinha tudo. A Bíblia diz que Abraão deu muito presente a outros filhos que ele teve. Mas toda a herança foi destinada ao seu filho legítimo, chamado Isaque. Todo ouro, toda prata, tudo que Abraão tinha, foi destinado ao seu filho Isaque. Uma herança intocável. Abraão não deixou nenhum dos outros filhos que ele teve depois de Isaque. Nem Ismael, que foi um filho de uma das suas escravas, que um dos seus erros cometido por influência da sua esposa, por querer apressar os planos de Deus, nem a Isaque, nem a Ismael, Abraão destinou qualquer parte da herança que era destinada para Isaque. O que está acontecendo com a gente? Porque o problema todo é que você não está percebendo. A sua filha ontem tinha 5 anos, mas agora ela já tem 13. O caráter espiritual não foi plantado no coração dela. O temor do Senhor passou o tempo de ser plantado no coração dela. Ela agora vai ter as suas próprias decisões. Vai ter outros gostos. Seus olhares agora vai perceber que os jovens do mundo que estão no pecado são muito mais sensuais. Não importa se eles usam brincos, que têm comportamentos estranhos. O que importa é que eles estão na moda. Como conseguir fazer de um filho com 40 anos não se envolver com ninguém e rico? Imagina Isaac hoje, com a riqueza que ele tinha, que tipo de carro que ele ia andar na cidade?
não era carro, seria aviões, jatinhos particulares por toda parte. E ele se mantém íntegro, com 40 anos, ele tem um lugar específico para meditar no Senhor, para orar o Senhor. Abraão, ele faz um pacto. Olha só, queridos, como as coisas, quando a gente chega lá na frente, não pode dar errado, não tem como dar errado quando é feito dessa maneira. E Isaac, aqui olha, e chamou, 21:3, e chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, de Isaac. Abraão está obedecendo uma ordem divina, ele coloca o nome que Deus determinou. E verso 4, e Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão não sai 1 milímetro das normas que Deus deu para ele. Irmãos, nós sabemos, todos nós sabemos como nos conduzir perante o Senhor, mas a gente não leva isso a sério, não é? A gente não leva isso a sério. As crianças estão dentro de casa e você está falando palavrão com a sua esposa, por um momento de ira, de uma contenda qualquer. Você está dentro de casa e está falando mentiras sobre os seus negócios. Seus filhos estão crescendo e estão vendo isso. Dentro da sua casa não tem um ponto de encontro com as coisas de Deus, um momento de leitura bíblica, um momento de oração. Não existe isso. Seus filhos estão crescendo e não estão percebendo isso dentro de casa. Eu não posso deixar de falar aqui de que uma das coisas que mais me impediram de ter me infiltrado e atolado no mundo na minha época de solteiro, porque quando eu chegava em casa, em horários mais avançados, eu encontrava a minha mãe ajoelhada, ou na sala, ou na cozinha, orando pelos filhos. Isso foi muitas e muitas vezes. De eu chegar e olhar, abrir um pouquinho o quarto da minha mãe e olhar ela lá ainda ajoelhada, preocupada porque nós não tínhamos chegado ainda. Não tinha como isso, não tem como isso não comover um coração de um filho. E é isso que foi nos moldando. Se eu sou apaixonado pelas Escrituras, isso não vem de graça, não é da noite para o dia. Houve um processo para que isso acontecesse. Quais são as suas preocupações? Se eu perguntasse hoje, quais seriam as suas preocupações hoje que invadem a sua mente? Qual é a sua maior preocupação hoje? A de Abraão está aqui. Você, em momento algum, você vê falar aqui, Abraão preocupado com a sua riqueza. Ele não está nem aí para o seu ouro, nem para a sua prata. Ele está preocupado, porque ele tem uma família, que Deus fez um pacto com ele e ele fez um pacto com Deus. De que a partir daquela família, sempre haveria um homem, em todas as suas gerações, que pudesse perpetuar o plano de Deus. Você quer ver que coisa linda? Abre comigo lá em Mateus, capítulo 1. Olha quantos e quantos anos se passaram. O que está acontecendo aqui com Abraão, olha aonde é que vai repercutir. Pode folhear aí, você vai passar todo o Velho Testamento. Aí você vai chegar aqui no primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 1. Livro da geração de Jesus, amém? Livro da geração de Jesus Cristo, vírgula, filho de Davi, vírgula, filho de Abraão.
Coisa extraordinária, né? Abraão planta no seu filho Isaque. Isaque planta no seu filho Jacó. E Jacó planta nos seus filhos. E lá vai a tribo de Judá. E eles vão carregando no coração, na mente, na alma deles o projeto de Deus. E aqui não é interferência de Deus. Deus não poderia interferir na vida de Isaque de tal maneira. Deus ia ficar falando o tempo todo no ouvido dele: Isaque, você tem um compromisso comigo, Isaque. Não, quem tinha que fazer isso? Abraão. É Abraão que vai fazer isso. E Abraão faz isso porque o ama. Então, querido, quando chega aqui agora, né, no capítulo 24, é muito gostoso, né, de você ler isso, né? Abraão era velho, muito bem, chegou a velhice, o tempo passou na vida dele, já está adiantado em idade, o Senhor havia abençoado Abraão em tudo, e Abraão agora chama uma pessoa que ele confiava literalmente. Olha só o que Abraão faz. Abraão confia nele ao ponto de entregar tudo o que ele possuía sobre os cuidados dele. O nome dele, Eliezer. Ele cuida de tudo para Abraão. Ele que vende, ele que negocia, ele que traz os resultados. É alguém que durante todo ele envelheceu na casa de Abraão. Pra você ter uma ideia, quando Abraão desceu ao Egito, e que quando ele sai de lá, a Bíblia diz que agora ele não sai de lá somente com as coisas que ele já tinha, mas ele sai com muitos escravos, servos, que agora iriam trabalhar para ele. O rei de lá deu de presente para ele muitos homens. Quando Abraão vai guerrear para poder reconquistar o seu sobrinho e a sua família de volta para Sodoma, a Bíblia diz que ele tinha 318 homens disponíveis para ir com ele para essa guerra, que trabalhavam com ele, que moravam com ele, só homens, sem falar de mulheres e crianças. E ele agora, ele faz com que, além dessa confiança toda, ele está tão preocupado com o seu filho, do seu filho não se contaminar de forma alguma com este mundo, que ele pede para colocar as suas mãos por debaixo, envolvendo a sua coxa, e fazer um juramento. Abraão estava temendo de que ele estava chegando ao final da sua vida e que ele poderia morrer e não ver o seu filho nesta conquista tão maravilhosa de ter uma esposa no meio do povo de Deus. Coloque as suas mãos na minha coxa. Abraão, ele tinha uma consciência aqui que todos nós precisamos ter. Querido, desde o pecado entrar no mundo, aquela situação ali de Caim, a morte de Abel, Deus renova esta promessa, dando a Adão e Eva um outro filho, e Eva faz essa declaração dizendo: Deus me deu uma outra semente. Ressuscita novamente o plano de Deus. E aí vem Sete, Enos, aí forma uma linhagem daqueles que temem ao Senhor, e a Bíblia dá o nome desse grupo de pessoas, dessa divisão que agora se forma, de justos. Não porque eles são perfeitos, mas é porque eles aceitaram a justificação que vem de Deus sobre eles. Deus fez deles pessoas justas, justificadas pelas normas e padrões
estabelecidos por Deus. Eles se submeteram a isso. Mas formou-se uma outra linhagem paralela a ela, que é a linhagem de Caim, de pessoas rebeldes, de pessoas orgulhosas, de pessoas que não somente pecam, mas têm o prazer de pecar, e ainda zombam por pecar. São pessoas más, são pessoas que não querem o perdão, são pessoas que seguem o mesmo estilo de vida que teve Caim, quando disse para Deus, Deus falou para Caim, se você fizer certo, haverá aceitação para você, haverá perdão para você, mas se você não aceitar isso, o mal está diante de você, e Caim continuou escolhendo o lado mau, e os seus descendentes, a sua linhagem, elas continuaram com esse estilo de vida, e a Bíblia dá um nome para eles, são os ímpios. Então o mundo está dividido em duas partes. De um lado você tem aqueles que são chamados de justos, e do outro lado aqueles que são ímpios. O que Deus mais quer, o que Deus mais nos orienta, é que aqueles que têm a justiça divina sobre eles, aqueles que foram justificados pelo próprio Senhor, não se misture com os ímpios. Vamos abrir o Salmo 1, por favor. Já estamos concluindo a mensagem. Não sei se na sua Bíblia tem um título, mas na minha tem. E ele é muito propício aqui. Eu tenho muito medo de títulos que estão sobre os capítulos, porque já apresentei aqui alguns erros, porque esses títulos não são inspirados. Mas esse aqui ele está dentro do padrão do que foi registrado no capítulo. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Isso já está determinado por Deus. Bem-aventurado, ou seja, muito felizes é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que Abraão está fazendo com o seu servo Eliezer? Coloca a mão aqui na minha coxa. Jura que você não vai permitir, que você não vai deixar, que você vai fazer a sua parte, que você vai cumprir fielmente a sua missão, de não deixar o meu filho andar segundo o conselho dos ímpios, que você não vai deixar o meu filho se deter no caminho dos pecadores, que você não vai deixá-lo se assentar na roda dos escarnecedores, mas que ele tenha o prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele vai meditar de dia e de noite. Queridos, o que Isaac está fazendo aos 40 anos? Ele tem um lugar onde ele foi instruído que ele precisava meditar no Senhor de manhã, de tarde e de noite, de ter momentos específicos para falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Querido, não tem sentido a nossa vida se não acontecer isso. Você pode trabalhar, você pode sonhar, você pode edificar, você pode trabalhar, ficar cansado o dia inteiro, mas nessa trajetória do seu dia, não esqueça de parar por um momento, que seja 1 minuto, que seja 5, pare esse momento, ouça um hino. Ouça um hino. Fale algumas palavras para Deus. Pare por um momento para escutar Deus. Leia um versículo. Se você não tiver com a Bíblia, então entra no seu celular. Você não entra nele para ver tantas porcarias. Entra, veja um versículo. Você tem centenas de versões bíblicas no seu celular. Está fazendo a sua caminhada, não perca a oportunidade. Olha para o céu, olha para as estrelas, olha para o mar, onde você está. Isso é meditar no Senhor.
Você não tem ideia do quanto isso te faz bem. Isso te faz você superar as adversidades da vida. Nós vivemos situações complicadas e cada dia que está passando está se complicando mais. Nós estamos vivendo uma geração completamente com as suas mentes descontroladas. Nunca se teve tanta depressão, tanta opressão, pessoas oprimidas de todas as formas. Você já não consegue encontrar felicidade em nada e nem satisfação em nada. Você não consegue mais usufruir com prazer as coisas que você conquistou até agora. Porque o foco está na direção errada. Você está entregando pouco para Deus e está recebendo muito pouco. Você está cuidando de todas as partes do seu corpo, academias e mais academias, caminhadas e mais caminhadas, e é tanto investimento na área cosmética, mas você está esquecendo da sua mente. Nada do que você tem sem a mente sadia não vale nada. Tudo perde o seu valor quando a sua mente está descontrolada. Que coisa boa de Isaac. Ele aguarda, numa viagem de mais de 30 dias do seu servo, ele sai em busca de uma moça para se casar com ele. Antes tem o seu prazer, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você não pode passar por uma leitura dessa sem parar para pensar por que o escritor sagrado está colocando aqui uma árvore. Mas não é uma árvore plantada em qualquer lugar, é uma árvore diferenciada. Ela está plantada junto a ribeiros. Isso significa que ela não depende das circunstâncias para que as suas folhas sejam verdes. Ela não depende das circunstâncias para que ela produza fruto. Ela está no lugar adequado. Ela está no lugar onde as suas raízes têm o suficiente para produzir tudo. Os seus frutos são justos. São aqueles que temem o Senhor, são aqueles que não se envolvem com o mundo. São comparados como uma árvore junto a ribeiros, porque as raízes vão na direção onde está a água. Lá no Lozi tem uma árvore assim. Lá onde eu moro tem uma árvore assim. Pode passar um período grande de seca. As outras árvores sofrem. Caem as folhas, quase morrem. Mas ela está sempre verde. Sempre bonita, esplendorosa. Assim é a nossa vida, é a vida do justo. Não são assim os ímpios, olha a diferença, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sabe o que Abraão fala para o servo dele, quando ele falou assim, olha, eu estou fazendo esse juramento, e eu vou cumprir a minha missão, mas e se não der certo? E se eu chegar lá e eu não encontrar essa moça? E se eu encontrar essa moça e ela disser para mim, eu não quero ir, eu não quero me casar com ninguém, eu não quero sair daqui, eu não quero largar a casa dos meus pais, eu não vou. Sabe o que Abraão diz? Isso não vai acontecer. Você vai, e o anjo do Senhor vai na sua frente. Natan, dá para vibrar? Não dá? Dá, Tiago? O anjo do Senhor vai na frente. Mas se ela não quiser vir, ela vai vir. Mas se eu não encontrar, você vai encontrar. Tudo
vai dar certo, porque o anjo do Senhor vai à sua frente. Isso é coisa do Senhor, isso é coisa de Deus, vai dar certo. Não tem questionamento, não tem dúvida. É um homem de 140 anos, ele pode ter perdido um pouco da sua audição, um pouco da sua visão, um pouco da sua força física, ele não tem condição de ir, ele está debilitado pela sua idade, mas uma coisa nunca aconteceu na vida de Abraão, nunca faltou nele fé e convicção de quem Deus era na sua vida. Vai dar certo. É bem diferente das nossas orações, né? A gente já ora já pensando negativamente. Não, já tem 20 anos. Você sabe o que Abraão está fazendo? Que ele implantou tão bem implantado no coração de Isaac, que quando Isaac casou com Rebeca, ele descobriu que Rebeca não engravidava. Ou seja, o projeto do seu pai, que passou para ele todas aquelas convicções, cai por terra, porque ele casa com uma moça que não pode criar filhos, ela é estéril. E ele desiste? Não. Por que não desiste? Porque ele tem um altar de holocausto, ele tem um lugar onde ele vai meditar, de manhã, de tarde, de noite, ele tem um lugar onde ele pode confiar, com quem ele pode falar. E ele faz isso 1 ano, e ele ora 2 anos, e ele ora 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, para que Rebeca engravidasse. 20 anos de oração. A Bíblia diz que Isaac orava insistentemente ao Senhor, para que o projeto do próprio Deus não caísse por terra. Tem gente aí que não tem nem um mês que está orando sobre alguma coisa e já despencou, né? Já desistiu. Já desfaleceu. Já perdeu a motivação de continuar orando. Eu fico pensando o que aconteceu durante 20 anos nesse relacionamento de Isaac e Rebeca. Ele nunca desistiu. Ele aprendeu isso com quem? Com o pai dele. Hoje tive a oportunidade de falar com um rapaz, o Li sabe quem é o Gustavo, está lá em Volta Redonda agora. Ele disse que o pai dele vai completar, não sei se é 76 ou 78 anos, agora, por esses dias. Ele é o filho mais velho, então a família pediu para que ele desse uma palavra. Ele falou assim: eu estou pensando, rapaz, como é difícil eu falar algo para o meu pai, num dia tão importante da vida dele. Mas, de ontem para hoje, eu comecei a pensar num legado que meu pai deixou para mim. O gosto pela música sacra, de hoje eu poder fazer um balanço entre todas as músicas que eu ouço e saber aquelas que verdadeiramente são inspiradas por Deus. Eu aprendi isso com o meu pai. É um legado que ele não sabe e que ele vai ficar sabendo agora, que eu vou dizer para ele. Quando eu ouço uma música, eu vou cantar uma música, eu penso no meu pai, no gosto do meu pai. E se eu ouvir uma música que o meu pai gosta, eu sei que eu estou ouvindo uma música espiritual. É um legado que ninguém tira, que vai ficar para sempre, vai perpetuar para sempre. Querido, chegar em casa, eu prometo que a próxima mensagem eu não vou mais ler Gênesis 24. Tá bom? Mas eu quero te pedir uma coisa: chegue em casa, continue lendo, e você vai ver essa história linda demais, quando Isaac fica no aguardo, esperando ansiosamente a chegada da sua noiva. Aqui fica, né, uma grande figura do casamento de Isaac
com Rebeca, uma figura extraordinária da nossa espera como igreja, a noiva, aguardando a chegada do seu noivo, quando Cristo vier nos buscar. Eu quero dizer uma coisa para você, deu tão certo tudo isso aqui que nós estamos falando, que é um dos poucos casamentos, é um dos poucos homens nas Escrituras, que ele nunca teve envolvimento com nenhuma outra mulher que não fosse a sua esposa. A maioria dos outros caíram, levados pelas circunstâncias, caíram em adultério, tiveram outros relacionamentos, tiveram filhos fora do seu casamento, mas Isaac não. Isaac, ele foi até o final da sua vida, mostrando a sua fidelidade para com o Senhor. Foi alguém que o investimento do seu pai sobre ele valeu a pena. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a entender que nós não podemos fazer parte do grupo que são dos ímpios e nem nos conformar com eles, mas ficar nessa linhagem de um povo que foi remido, lavado e resgatado pelo sangue do Senhor Jesus. Amém?